Essa vai ser uma das aulas mais importantes que eu já te dei. Eu vou falar sobre as 10 principais crises no mercado financeiro nos últimos 100 anos nos Estados Unidos. Para quem não sabe, os Estados Unidos têm 65% de todos os recursos financeiros mundiais. Quando você está falando de mercado financeiro, você não pode deixar de fora o mercado americano, que é representado pelo S&P 500, a média equivalente ao Ibovespa no Brasil, ou o Dow Jones. O S&P ele começa a ter dados mais recentes em 1958, mas a crise que a gente vai começar essa aula é a crise de 1929, a conhecida Grande Depressão. Então essa crise, e isso vai ser caracterizado aí por quedas de mais de 20% em relação ao topo, é isso que é considerado uma crise dentro do mercado financeiro. A gente está falando de uma perda entre 1929 e 1932 que chegou a 89% de queda. Ou seja, se você tinha 100 mil, você em algum momento ficou com 11 mil de patrimônio. E aí essa bolha estourou por um excesso de oferta que aconteceu nos Estados Unidos, isso derivado aí de crédito muito fácil. A década de 20 foi considerada uma década de excessos. Para quem nunca viu aí o filme O Great Gatsby, veja esse filme porque ele representa um pouco essa Golden Age da economia americana. A gente viu o desemprego nos Estados Unidos bater mais de 20%, algo que no Brasil seria normal, para eles lá foi algo muito traumático. E a partir disso, eles começaram a entender a importância da estabilização dos mercados financeiros e monetários. Muitos bancos quebraram nesse período, mas o mais interessante para quem nunca estudou mais sobre essa crise é entender que ela teve um momento de alta, caiu, depois se recuperou e o real fundo mesmo, ele aconteceu em 1932. Então, existem crises que elas acontecem em formato de V e existem crises que elas acontecem em formato de U. Então, para quem aí tem menos experiência no mercado financeiro, nunca vivenciou uma crise em U dentro do mercado americano, e eu vou mostrar aqui ao longo dessa aula qual que foi a crise em formato de V e qual que foi a crise em formato de U. Depois a gente passa para a crise do petróleo de 1973 e 1974. O Dow Jones e o S&P 500 caíram quase 50% nesse período. Foi um período importante dentro da história do mercado financeiro, porque a gente já tinha tido aí o acordo, o tratado de Bretton Woods, que foi aquilo que fez o dólar deixar de ser lastreado pelo ouro. Esse processo ele começou na década de 30, ele teve ali algumas consequências e ele foi realmente assinado só em 1971. Então a causa dessa crise foi o embargo de petróleo da OPEP, que é um monopólio do petróleo que tem ali relação com a Arábia. Nesse período, os bancos americanos eles investiam muito forte na produção de petróleo dentro da Arábia Saudita, no Oriente Médio, e isso levou aí um processo de estagflação nos Estados Unidos durante toda a década de 70. Para quem não sabe o que é estagflação, é um ambiente onde você tem uma estagnação econômica, falta de crescimento, com uma inflação mais alta. Esse seria aí o normal do Brasil, mas isso não foi comum na história americana. O S&P ele caiu durante esse período aí mais prolongado, e para quem conhece a história do Warren Buffett e do Charlie Munger, da Berkshire Hathaway, percebe que foi nesse momento onde eles realmente se tornaram sócios, concentrando grande parte dos esforços ali na estrutura acionária da Berkshire Hathaway, né? Então as consequências disso foi Bolsa de Londres caindo mais de 70%, ou seja, essas volatilidades que a gente vê em maior intensidade no Brasil, elas não são tão normais nos mercados mais desenvolvidos. Isso já é uma lição para você ter uma carteira diversificada entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, considerados hoje países emergentes. Lembrando que essas características elas vêm perdendo força ao longo do tempo por causa
de uma coisa chamada Quantitative Easing, né? Quantitative Easing é um programa de estímulo monetário onde faz com que os bancos centrais, de maneira generalizada, inundem o mercado de títulos, e isso faz com que a diversificação ela perca o seu poder, exatamente porque esses mercados eles estão se movendo cada vez mais na mesma direção, derivado dessa elevação de nível monetário aí, coordenado por esses bancos centrais. Isso é uma das grandes críticas do sistema de diversificação em ações e algumas metodologias, como por exemplo o buy and hold, tá? Aí a terceira crise que eu vou falar aqui é a Black Monday de 1987. Nesse dia o Dow Jones caiu 22%. Imagina só o índice geral cair 22%. Essa foi a maior queda diária da história da Bolsa Americana e, por incrível que pareça, isso marcou quase que um fundo dentro do mercado americano. Depois dessa estagflação da década de 70, os Estados Unidos ele teve um presidente do Banco Central chamado Paul Volcker. E o Paul Volcker ele foi muito austero dentro do processo de regulação da economia, da inflação através dos juros. A taxa básica de juros americana alcançou um patamar aí perto de 18%, e isso aconteceu lá em 1981, 1982. Os Estados Unidos eles tiveram uma crise de poupança na década de 80, e aí o mercado ele começou a se recuperar, e aí em 1987 a gente viu essa queda muito intensa, e isso teve aí dentro da consequência a criação do circuit break, tá? E aí a especulação, programas de negociação automática, trend following, foi isso um dos causadores dessa crise mais intensa, né? Então as consequências disso foi uma coordenação monetária internacional, sempre acaba dentro dessa maneira, porque quando você injeta liquidez no sistema financeiro, você acaba artificialmente diminuindo as taxas de juros de longo prazo. Isso faz com que automaticamente as empresas elas tenham um aumento do seu valor, e isso faz com que haja uma recuperação nos seus preços. Lembrando, a gente tem ações de empresas que são dadas em garantia para empréstimos. Então, essa dinâmica dentro do mercado é importante que você entenda ela de uma maneira mais ampla, porque quando a gente tem uma queda muito forte nos índices acionários, essas ações elas começam a valer menos, então essas garantias começam a valer menos, e quem emprestou dinheiro recebendo essas garantias ou pode executar essas garantias ou vai precisar de mais colateral, mais lastro para essas dívidas. Isso faz o sistema se desestabilizar e entrar numa espiral descendente. Por isso que esses bancos centrais eles se preocupam tanto com isso, porque os bancos também não querem receber ações como colateral desses empréstimos que foram feitos. Então isso leva a uma instabilidade do sistema como um todo, e aí os bancos eles normalmente são negociados e são gerenciados dentro de uma estrutura onde para cada $1 que eles têm de patrimônio próprio, eles pedem emprestado 10. Então se esse patrimônio próprio ele acaba sendo diminuído por causa de algum prejuízo, essa relação entre patrimônio próprio e também o ativo total começa a ficar muito alta, e isso aumenta o risco do sistema. Ali foram criadas outras reformas regulatórias, e isso, é claro, lá na frente acaba gerando outras crises, tá? A crise número 4 que a gente vai falar aqui foi a crise do Golfo de 1990. Nesse período da economia americana, a gente já estava vendo os frutos da informatização. Então, o ganho de produtividade, depois ali da revolução dos computadores pessoais e também dos mainframes e a adoção de ferramentas como Excel e pacote Office como um todo, gerou uma produtividade muito grande nas empresas, levou a uma incerteza por parte dos empregos, mas isso fez com que as empresas conseguissem ter um maior lucro
com menos gastos, né? Então isso automaticamente iria impulsionar o valor das empresas. Mas a invasão do Kuwait pelo Iraque aumentou aí o preço do petróleo. Os Estados Unidos, muito dependentes ainda disso, viram, né, a sua balança comercial ela ficar desequilibrada. Isso gera impacto direto no valor das moedas. E mais uma vez, com o valor das moedas desequilibrado, a gente vai ter essas relações de empréstimos colaterais e também patrimônios muito distorcidos, o que gera volatilidade, gera medo, e isso gera um processo psicológico das pessoas buscarem segurança. Quando elas buscam segurança, elas têm que se desfazer dos ativos de risco, elas têm que ofertar esses ativos de risco dentro do mercado, fazendo com que os preços caiam ainda mais, e isso gera uma tendência. Então você já está pegando aqui um pouco da dinâmica do porquê que surfar tendências no mercado financeiro talvez seja a estratégia mais segura e mais lucrativa ao longo do tempo, porque você consegue ganhar nesses dois ambientes, tanto de otimismo, mas também nos ambientes pessimistas, que são as crises que eu estou mencionando aqui. Então o impacto ele foi moderado, porque a recuperação ela foi relativamente alta, mas ela afetou aí a confiança do consumidor, dos investimentos. Mas eu acredito que por causa dessa onda aí de aumento de produtividade devido à adoção da informática nas empresas, isso foi suavizado de uma maneira muito mais rápida, tá? Aí a quinta crise que a gente vai mencionar aqui foi a crise dos tigres asiáticos, que aconteceu ali em 97 e 98. Então ela foi mais severa na Ásia, mas isso é claro, dentro de um mercado globalizado, teve impacto significativo no Dow Jones, né? Então a desvalorização das moedas asiáticas gerou um colapso nos mercados emergentes, e isso fez com que o capital estrangeiro saísse de lá. Então um ponto muito importante de ser mencionado dentro dessa crise foi a quebra de um fundo chamado Long Term Capital Management. Então esse fundo, que tem uma história muito interessante sendo contada num livro chamado Quando os Gênios Falham, ele fazia compras e vendas ao mesmo tempo de ativos que tinham diferença de valor, e ele ganhava nessa arbitragem, né? Nessa diferença aí entre o que ele acreditava que valia e o que estava sendo precificado no mercado. E esse fundo tinha ganhadores de prêmio Nobel, grandes medalhões do mercado. Era como se fosse, comparando ao futebol, o time dos Galácticos. E quando esse fundo quebra por causa dessa volatilidade, isso gera uma quebra de confiança no mercado financeiro e gera essa história emblemática mostrando que quem acaba confiando muito nos modelos matemáticos acaba tendo uma fragilidade dentro do seu sistema. Então isso deixa pra gente uma lição de você não confiar demais nos modelos matemáticos para alavancar a tua carteira de investimentos. O mercado ele tem a ver com emoções, foi exatamente isso que eu aprendi com Warren Buffett quando eu tive a oportunidade em 2006 de almoçar com ele, tá bom? Outra coisa importante é que no Brasil o Bovespa ele caiu mais de 35% nos 3 primeiros meses dessa crise, e nos Estados Unidos esse impacto ele acabou sendo menos severo. Lembrando, dentro de uma dinâmica de risco, o dólar é tido como o céu seguro dentro do mercado financeiro. Então, por mais que a bolsa ela caia aqui no Brasil, a gente vai ver normalmente uma valorização do dólar, e quem tem uma carteira diversificada entre dólar e ativos dolarizados, como por exemplo o ouro, equilibrando isso com uma carteira de ações brasileira, vai ter uma suavização do seu portfólio de investimentos. E isso é uma técnica eficaz aí ainda para você diversificar o teu patrimônio, né? Aí a crise número 6 foi a crise.com, que durou entre o ano 2000 e o ano de 2002. Então, para você ter noção, a Nasdaq, que é a média das ações de tecnologia americana, entre janeiro de 99 e março de 2000, quase que dobrou. Olha só que interessante, né? Então, durante um ano, comprar empresas de tecnologia pareceu ser uma decisão muito acertada, uma decisão muito sábia, só que depois essa bolha teve um estouro, porque as narrativas eram muito otimistas. E depois de 25 anos dessa crise, o que a gente vê é que muito das narrativas foram realmente
executadas, né? Muito do que se esperava aconteceu, mas o problema foi o preço que aquilo foi gerado, né? Qual que foi o preço, os lucros que foram pensados naquela época. E aí teve um exagero. Isso também já é uma lição de que tudo aquilo que é bom pode ficar ruim se as expectativas forem exageradas. E é claro, essa bolha estourou ali em março de 2000 e foi até outubro de 2002, o que coincidiu com a eleição do Lula aqui no Brasil. Então, pense nisso, tá? Na tua experiência no mercado. Você pode ter uma tempestade perfeita quando existe uma crise americana somada a uma crise brasileira, e isso fez com que a bolsa americana, Nasdaq, caísse 78%. Então, vamos lembrar do exemplo que eu falei, né? De janeiro de 99 a março de 2000, quem tinha 100 acabou com 200. Mas depois dessa queda de 80%, esses mesmos 100 viraram 40%. Ou seja, uma perda de 60%. E durante um ano essa pessoa ela se sentiu genial. Por quê? Exatamente porque ela teve um ganho ali de 100%. Quem surfou as tendências foi quem mais ganhou dinheiro nessa crise, porque surfou o exagero da alta e depois se beneficiou também da queda. Outra lição importante dessa crise, que fez com que o S&P caísse também 49%, é que quem entra nessa dinâmica do caiu comprou pode se machucar muito. E normalmente quem faz essa estratégia é quem está fazendo a estratégia de buy and hold. Ou seja, você por uma ancoragem de preço lá em cima, começa a achar que só porque o mercado caiu 20%, 40%, 50%, ele ficou barato. E isso pode te machucar demais, tá bom? Então, o grande problema aí que a gente vê da crise.com é que as empresas de internet começaram a ser avaliadas de maneira insustentável e elas deveriam estar sendo avaliadas como opções reais. Esse é um tema mais avançado que eu não vou me aprofundar aqui, mas quem entende de finanças entende por que essas empresas, startups que não tinham lucro, elas deveriam ser avaliadas como projetos de opções reais, tá? Então isso levou à falência de várias empresas de tecnologia. A Amazon, por exemplo, ela caiu 95% do seu topo durante a crise da bolha.com. Depois ela voltou a subir aí mais de 500 vezes, tá? A Amazon é a única empresa que subiu 100 vezes a sua cotação da sua ação em dois momentos diferentes. Então, eu acho que só o Jeff Bezos conseguiu segurar a ação durante esse período, beleza? A gente tem um outro gestor chamado Bill Miller, que ele está no recorde, porque ele ganhou do S&P 500 durante 15 anos consecutivos e mais de 50% da carteira dele estava na Amazon, beleza? Aí a gente passa para a próxima crise. Aqui eu não vou mencionar, mas eu poderia ter mencionado a crise de confiança por causa das falcatruas, né, vamos dizer assim, que aconteceram com a WorldCom, com a Enron, e também o que culminou nas consequências aí da crise derivada do ataque de 11 de setembro, mas a gente vai focar mais aí no ataque de 11 de setembro. Por quê? Porque a bolsa ela teve que ficar fechada durante quase uma semana. Então, para você que fica se questionando aí o que poderia acontecer dentro de uma guerra cibernética e tal, já aconteceu recentemente isso e os mercados eles voltam aí de maneira tranquila, tá? Então, o Dow Jones ele caiu cerca de 14% na semana seguinte aos ataques e a gente viu aí pânico por causa dos terroristas, a gente viu alguns movimentos também que antecipavam isso através de análise de gráficos, né? Ou seja, alguém se posicionou contra as empresas aéreas antes do atentado. Isso até já foi retratado dentro de um filme do James Bond, eu acredito. E aí, a partir disso, o Alan Greenspan, que era o presidente do Fed na época, cortou agressivamente os juros e isso fez com que também, a partir de um gasto militar muito grande, tivesse uma reativação da economia americana. É por isso que a gente vê aí narrativas das pessoas que têm teorias da conspiração
E na verdade foi o próprio governo americano que criou esse atentado, exatamente porque era a única desculpa que eles teriam para fazer um gasto maciço em guerra, em material militar, o que estimularia, através da demanda, a economia americana para sair da crise da bolha.com, entendeu? Dentro desse tipo de narrativa que essa história existe. Aí a crise número 8 é a maior crise depois da crise da depressão de 29, que foi a crise de 2008 do subprime. Então, derivado desses juros baixos que a gente viu em 2001, depois dos atentados de 11 de setembro, isso começou a estimular uma especulação muito grande no mercado imobiliário americano. E os modelos dos bancos trabalhavam com a hipótese de que os mercados imobiliários nunca cairiam num certo nível ao mesmo tempo. E isso fez com que os bancos começassem a emitir alguns tipos de derivativos, onde no curto prazo eles ganhavam lucros, só que isso abria um risco de cauda que não era bem mensurado. E a partir do momento que isso gerava bônus extremamente agressivos para os banqueiros, eles começaram a ficar viciados em aumentar artificialmente os resultados de curto prazo com base nesse tipo de mecanismo. E é claro, uma hora essa conta chegou, o auge dessa crise tem como a quebra do banco Lehman Brothers, mas essa foi uma crise que eu chamei de uma crise em U. Por quê? Em março, abril de 2008, teve um banco chamado Bear Stearns, que ele precisou ser recuperado, né? Ele recebeu ajuda do governo e foi liquidado, comprado. E aí parecia que a crise tinha acabado. Mas na verdade isso foi um fôlego para tomar um outro caldo. E o auge das quedas durante a crise de 2008 aconteceu em março de 2009. Ou seja, a gente teve que aguentar um período de quase um ano, onde as cotações elas estavam sendo massacradas, né? E aí, é claro, quem foi o maior vencedor dessa crise? Foi um investidor chamado John Paulson. Se você quiser entender um pouco mais sobre a história desse John Paulson e como é que ele fez mais de 15 bilhões de dólares de lucro nessa crise, leia um livro de um cara chamado Gregory Zuckerman, que chama-se The Greatest Trade Ever, tá? Um livro muito bom e conta lá como que ele transformou algo como 30 milhões de dólares em mais de 15 bilhões. E aí o Dow Jones caiu só no dia que o Lehman Brothers quebrou mais de 7%, tá? Nesse período aí o S&P 500 caiu quase 50%. E quais que foram as consequências disso? Foram prejuízos onde o governo teve que resgatar mais de 700 bilhões de dólares, né? Só que o mais interessante é que o governo ele lucrou com a compra desses títulos. Lucrou assim mais de 100 bilhões de dólares. E isso é algo que foi pouco reportado aí, tá? Por quê? Porque não é legal falar que o governo ganhou dinheiro durante essa crise, mas ele comprou na baixa e depois, quando os mercados se estabilizaram, o preço desses ativos que ele teve que comprar para gerar liquidez para o sistema, para que os outros investidores saíssem e pagassem as suas contas, que isso aí se valorizou, né? Então, como o governo, através do Federal Reserve, ele tem um horizonte de longo prazo quase que infinito, ele pôde se dar o luxo de esperar quase 10 anos para fazer essas operações se tornarem lucrativas. Warren Buffett também fez aí mais de 100 bilhões de dólares de lucro a partir de vários investimentos no auge da crise, né? Então, a gente vê aí como que esses grandes momentos de volatilidade nos mercados financeiros são, na verdade, um instrumento de transferência de riqueza entre os impacientes e as pessoas sem conhecimento para os pacientes e as pessoas que têm conhecimento. Muito do que a gente escuta também durante essas crises são de investidores alavancados, né? Aqueles que pegam dívidas para investir. Então, se você é o tipo de investidor que não se alavanca, não pega dívida para investir, por exemplo, eu só compro ações e seguro, você teria uma volatilidade no teu patrimônio
mas você nunca correria o risco de quebrar. Isso é muito importante da gente mencionar aqui, porque os iniciantes eles não têm essa consciência sobre esse fato. Porque fala-se muita coisa na mídia, fala-se muita coisa sensacionalista, exatamente porque isso chama a atenção. Mas se você ali fazia o papai com mamãe, ações americanas, ações brasileiras, que pagavam dividendos, e também renda fixa e commodity, cara, você passou assim, até como uma vantagem durante essa crise, porque você não caiu tanto quanto quem tinha 100% em renda variável, e você pôde aproveitar essa promoção nos preços para aumentar o teu patrimônio em renda variável a preços muito atrativos, tá? Foi nessa crise que o Warren Buffett falou a famosa frase que é: quando tá chovendo ouro, não põe uma colher para fora da janela, põe um balde, entendeu? E aí a gente vai ter como a nona crise mais importante a crise da sanitária, né? Não vou poder falar aqui por causa do algoritmo aqui da rede social, mas a crise sanitária de 2020, em março de 2020, e olha só, eu pulei 12 anos de mercado americano, e isso tem a ver com um viés emocional chamado snake bite, né? Como os americanos há muito tempo não viviam uma volatilidade tão grande na renda variável, isso fez com que eles ficassem subalocados em renda variável durante muito tempo. Então, durante muito tempo, a renda variável americana, ela se tornou uma oportunidade simplesmente pela falta de demanda estrutural dentro do portfólio dos fundos de pensão, dos fundos institucionais, porque os investidores eles não queriam ter essa classe de ativo dentro do seu patrimônio, porque eles estavam machucados, traumatizados do passado, né? A gente poderia aqui falar que foi durante a crise de 2008 também que se descobriu a fraude do Bernie Madoff, mais de 60 bilhões que desapareceram aí, mas eu sugiro que você veja o filme o Wizard of Lies, com Robert De Niro, retratando o Bernie Madoff. Muito interessante esse filme. Se você quiser ver mais sobre essa crise, veja o filme com Brad Pitt chamado A Grande Aposta, também muito bom, né? Mas voltando aqui à crise de 2020, a crise sanitária, a gente viu os índices americanos caindo aí mais de 30% em poucas semanas. Isso aconteceu entre março e abril de 2020, e essa foi uma crise em V, porque rapidamente a gente entendeu o que estava acontecendo, os estímulos e a resposta do Banco Central, do governo, foi muito rápido. Então houve uma enxurrada de dinheiro dentro da economia, o que naturalmente fez com que o preço dos ativos reais subisse, mas eu quero que você visualize isso de uma forma que... Imagina que o preço dos ativos era um patinho de plástico dentro de uma banheira. Quando você joga água, que é injeção de dinheiro, o nível do patinho ele sobe, mas não houve ganho nenhum, tá? Então, muito do que a gente tem visto aí de aumento dos preços dos ativos reais é derivado do reflexo comparativo à desvalorização das moedas fiduciárias. E aí, nesse período de 12 anos, a gente viu a ascensão de um possível investimento alternativo que é o Bitcoin, que em teoria tem uma oferta limitada e existe aí uma descentralização desse ativo, o que gera uma oportunidade aí das pessoas trocarem reservas que antes estavam no ouro ou no dólar por esse ativo Bitcoin. Ele se tornou aí uma classe de ativo de mais de 1 trilhão de dólares. Governos botando suas reservas internacionais, a gente viu depois o próprio Estados Unidos admitindo que o Bitcoin é um investimento e eles transformando alguns Bitcoins que foram pegos de criminosos numa reserva estratégica, tá? Mas só o mundo, só o tempo vai mostrar pra gente se isso realmente é um investimento. Eu acabo vendo que a maior oportunidade dentro das moedas digitais é surfar tendências, beleza? Então, a gente vai aí para a crise número 9, que foi a crise sanitária, e eu vou chamar a crise número 10, e a última que a gente viu, que foi a crise da inflação americana. Então,
no ano de 2022 para 2023, a gente viu a inflação americana subindo muito como consequência da crise de 2020, e os americanos viram o maior nível de inflação desde a década de 70. E isso fez com que a gente tivesse um desequilíbrio, porque na verdade é isso que a inflação faz. Ela gera um desequilíbrio na economia, porque antes existiam relações lógicas. Uma Coca-Cola comprava, sei lá, é assim mesmo, tá? Uma Coca-Cola, um computador comprava 5.000 Coca-Colas, agora um computador compra somente 2.000 Coca-Colas. Um Mustang valia 30.000 Coca-Colas, mas agora, depois da inflação, vale 15.000. Então esses desequilíbrios, eles vão corroendo, primeiramente, as classes mais baixas no seu poder de compra. E o que a gente tem visto é que cada vez que tem uma crise, tem uma injeção monetária na economia, quem fica com esse dinheiro são os ultra ricos. Tanto que a gente tem uma situação aí onde as 10 pessoas mais ricas do mundo, elas são mais ricas do que as 3 bilhões mais pobres. Então isso tem causado aí uma instabilidade social e um risco de ruptura social muito forte. A gente viu durante um tempo os governos de esquerda tendo um discurso muito presente, e isso nos últimos anos vem sido reequilibrado através da ascensão de outros governos, como por exemplo o governo da Argentina, através do Javier Milei, e também o próprio governo Trump, que era tido como um governo de direita, pró-business, mas o que a gente tem visto aí ultimamente em relação às políticas e os discursos que o Donald Trump vem gerando é que na verdade ele tem um discurso muito populista e muito ligado aí à esquerda, né? Eu sei que isso vai parecer duro demais, alguém vai chiar se chegou aqui nessa parte do vídeo, mas a realidade é essa, tá? Quando ele está falando de tarifas, ele está falando de aumentar impostos. Quando ele está falando de alguns estímulos através de concessões de benefícios fiscais para algumas indústrias, ele está também tendo um pensamento de esquerda. E uma das grandes críticas que eu tenho em relação ao que o Trump está fazendo é que ele está fazendo uma cleptocracia. Então o último capítulo dessa história foi a briga que ele teve com o Elon Musk, e aí uma das primeiras falas que ele teve foi exatamente o fato dele tirar alguns benefícios que a Tesla e a indústria espacial do Trump, do Elon Musk tem, quando na verdade isso deveria ser algo que não teria nada a ver com briga pessoal entre o presidente e qualquer tipo de indivíduo ou empresa, e sim uma política coordenada e clara, beleza? Eu falei para você que isso teria um grande aprendizado no final, e o aprendizado que eu quero deixar para você depois de falar sobre essas 10 maiores crises que a gente viveu nos últimos 100 anos no mercado americano é que sempre vai parecer que o mundo vai acabar, mas o mundo não vai acabar por um simples motivo. O dinheiro é uma construção imaginária do ser humano, então não tem como ele acabar. O que ele pode fazer é transferir de quem tem para quem tem mais ou para quem não tem. E aí a grande solução para você se blindar contra esses eventos e até se beneficiar deles é você investir através das 5 dimensões. As 5 dimensões são a parte da diversificação de classes, os fatores de investimentos, surfar as tendências, saber usar o mercado de opções e usar a estratégia de long and short. E isso acaba sendo efetivo em patrimônios de mais de 500 mil reais. Por quê? Porque você consegue ter espaço para desenvolver isso nessa carteira de investimentos, e isso vale a pena para você buscar retornos aí que podem superar os 2% ao mês com tranquilidade, tá? Então, se você faz parte desse grupo de pessoas que tem mais de 500 mil reais ou que aporta mais de 20 mil reais por mês e quer ter a minha ajuda pessoal para investir o teu dinheiro e buscar esse tipo de resultado, eu tenho um programa chamado Master Business, onde eu ajudo as pessoas pessoalmente. A gente tem uma entrevista individual, eu faço um acompanhamento individual com você durante um ano e você ainda participa de uma mentoria em grupo. E se você quer participar e tem interesse em entender um pouco mais sobre isso, que a minha equipe faça um diagnóstico da tua carteira para ver se faz sentido você
fazer parte desse grupo e trabalhar individualmente, direto comigo, digita MB aqui embaixo, beleza? Então, vamos lembrar que esse canal é um canal para quem é apaixonado por crescer, para quem é apaixonado por aprender, e o único sucesso que existe, na minha opinião, é viver na presença de Deus, tá? A gente vai falar de dinheiro, ganhar dinheiro é muito fácil, ganhar dinheiro é muito bom, mas nenhum sucesso vai substituir você viver na presença de Deus. Então, deixo aqui esse recado, digita MB, se faz sentido para você conhecer a Master Business, e deu Blay Blay, é só o começo, tamo junto.